nós, nas visões globais da história e das independências, coordenado pelo nosso coronel Aniceto Afonso e pelo mestre João Tavares, vamos na quinta sessão. Todas elas, eu peço à Joana para desligar o som, mas todas elas são gravadas. Agradeço que desliguem o som. Todas elas são gravadas e vão ser colocadas no canal do YouTube para serem visualizadas posteriormente. Portanto, nesse sentido, torna-se também um pouco de história oral no âmbito de um projeto de 25 conferências no âmbito do 25 de Abril, dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. Meu General, em nome do Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, o nosso muito obrigado pela presença do meu General e caro amigo aqui nestas visões que são diversificadas e isso é muito importante. Eu sei, eles não sabem, alguns dos presentes, que neste caso o moderador, na nossa metodologia em que só ele é que vai fazer perguntas, no final, é alguém que trabalhou como general no mestrado de História Militar na Academia Isqueté, é o Dr. Jorge Rocha. Os dois depois continuaram no bom caminho, os dois doutoraram-se em História, os meus parabéns aos dois. O Jorge está a trabalhar aqui, o Dr. Jorge Rocha aqui na Comissão Portuguesa de História Militar, é um homem indispensável a esta casa, faz um trabalho de excelência. Também saberão os camaradas e os amigos que estão a assistir e aqueles que irão assistir posteriormente que com o meu general Miguel Júnior, não só a amizade, mas o facto de ser angolano de nascença e dessa terra, quer Luanda, quer Angola, me dizerem muito. Mas já agora aproveitava a oportunidade, porque é melhor ser eu a fazer a publicidade, fica a publicidade que o meu general vai lançar um livro no dia 28, sexta-feira, às 16 horas, no Museu de História Militar, na Fortaleza de Luanda. Aí está, obrigado. É exatamente Guerra na África Austral, 76-88. Os camaradas e amigos que puderem deslocar-se à maravilhosa fronteira, a Fortaleza de Luanda, poderão então depois adquirir o livro e assistir à apresentação do livro. Relativamente ao projeto, o meu general vai fazer a apresentação com o tema Angola e Evolução da Guerra, como estão a ver, da Libertação Nacional 64-74. Eu costumo fazer publicidade à Comissão a um evento, e antes de passar a palavra ao moderador, neste caso eu destacava o 31º colóquio, que podem assistir também em Angola, porque vai ser por via Zoom. Podemos assistir do Ártico à Antártida, não só aqui presencialmente no Palácio da Independência, mas também digitalmente. Entre 8 e 10 de novembro, o tema é História Militar da Independência do Brasil. Pode haver na comunidade angolana também quem se interesse por este tema, aliás, é importante, o Brasil diz muito a Angola, como nós todos sabemos. Passo então agora, mais uma vez agradecendo ao meu general, passo ao Dr. Jorge Rocha, que vai então fazer a sua apresentação ou do seu currículo. Jorge Rocha, a palavra é sua. Muito obrigado, meu general. Penso que me estão a ouvir bem. Muito bem. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. General Miguel Júnior. É para mim um gosto e uma honra poder partilhar esta sessão com um amigo de longa data, como o Sr. General Vieira Borges mencionou. Há longos anos que nos vamos cruzando em diversas atividades académicas, partilhamos as mesmas carteiras, digamos, do mestrado de História Militar, e como digo, para mim hoje um gosto e uma honra estar a partilhar esta sessão com o Sr. General. Eu então passava, com a sua permissão, a apresentar o currículo breve do Sr. General Miguel Júnior, que está nas Forças Armadas Angolanas desde 1975. Ao longo da sua carreira desempenhou várias funções, trabalhou em 3 regiões militares, bem como no Comando do Exército, no Estado-Maior-General e no Ministério da Defesa Nacional. Neste momento é Diretor-Geral, Comandante, do Instituto Superior Técnico Militar, ISTM. Para além da formação militar nas academias Vistrel e Político-Militar Lenin na União Soviética, também fez formação militar no Instituto Superior Militar de Angola e na Escola Superior de Guerra de Angola.
Além do mais, é licenciado em História Científica pela Universidade Aberta de Portugal, pós-graduado e mestre em História Militar pela Academia Militar de Portugal, em parceria com a Universidade dos Açores, bem como possui uma agregação pedagógica no domínio da educação. É doutorado em História pela Universidade Atlântica Internacional e professor de História, Defesa, Segurança e Estratégia no Instituto Superior Técnico Militar e na Academia de Ciências Sociais e Tecnologia. É autor, coautor e coordenador de alguns livros. Sr. General, digamos que a sessão, neste momento, passa para o Sr. General. Aguardamos ouvir o que sobre a matéria de Angola e a evolução da Guerra de Libertação Nacional tem para nos dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, caros amigos, companheiros de longa data, professores, pessoas com as quais tenho vindo a aprender imenso, também procuro isso, questões ligadas à guerra, à estratégia, e tudo isso tem feito o nosso percurso. Portanto, desde já, agradeço o convite que foi formulado pelo Major-General João Vieira Borges, presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Muito obrigado. Vai também uma palavra de agradecimento ao Coronel Aniceto Afonso, bastante temos vindo a bater um vídeo. Muito bom, muito bom. Aliás, eu aproveito a oportunidade para fazer recordar que temos um pendente ligado aos arquivos portugueses. Começa a sua, sabe disso. Falaremos depois numa próxima oportunidade. O mesmo também vai para o Jorge da Silva Rocha, velho colega, amigo, com quem partilhei inúmeras horas nas salas da academia durante o nosso mestrado. Portanto, foram momentos extraordinários e inesquecíveis para as nossas carreiras e para a nossa vida. Portanto, é todo um prazer, com muita satisfação que tenho aqui a honrar. Vai também uma palavra de agradecimento ao João Moreira Tavares, portanto, que está aqui conosco neste momento. E para os ouvintes e os participantes, vamos então avançar para aquilo que me cabe. Eu trago para este momento tem que ver com a evolução da Revolução Nacional de 1964. Portanto, o interesse aqui é abordar as questões relativas à evolução. Há aspectos que sabemos, há aspectos que estão nisso, e também há ideias que estão, de certo modo, truncadas do ponto de vista da análise, da caracterização e do entendimento sobre determinados momentos relativos. Portanto, a nossa missão enquanto historiadores é procurar trazer mais alguma luz que possa clarificar algumas questões. E é precisamente este o objetivo desta. Ora, a presente comunicação, portanto, está repartida em 4 momentos. O primeiro tem a ver com o início do jeito do entrono, tenhamos isto bem presente. Depois falaremos especificamente sobre a evolução da luta. Meu general, está a haver algumas falhas de som. Se puder aproximar mais, eu agradeço. Ok, obrigado. Depois, a terceira questão está associada à estagnação do relançamento da luta, 71, 73, e, por fim, portanto, falaremos um pouco sobre a transição política e independente. Escrevemos então as conclusões. Ora, quanto ao primeiro ponto,
É supejamente sabido que a libertação em Angola está intimamente associada ao problema do ambiente político que pairava em Angola, tanto nos primeiros anos do século XX. Bem, Angola já trazia lá de trás um conjunto de tradições de luta pela emancipação. Quando refiro-me lá atrás, quero referir-me ao momento do ambiente político da segunda metade do século XIX. No começo do século XX, com o surgimento da República em Portugal, portanto, as aspirações de emancipação ganharam corpo, mas produto das mudanças conjunturais. Portanto, Portugal viu-se envolvido numa mudança política, isso devido às questões da Primeira Guerra Mundial, portanto, levaram Portugal a uma mudança essa, que fez sentido, portanto, em todas as posições portuguesas. Surgiu um ambiente político que veio agravar quer a situação na metrópole, quer nas posições, portanto, Angola não ficou isenta disso. Começaram um conjunto de restrições políticas, tanto que deixaram as pessoas. E isso aumentou muito mais, digamos, deu lugar a novas pretensões no sentido de levar a uma mudança. É evidente que com o período que se vive após a Segunda Guerra Mundial, com todos os desenvolvimentos políticos, começaram a fazer sentido um pouco por todo o mundo. Bem, os nacionalistas angolanos também fizeram sentir, expressando, digamos, seu descontentamento, mas houve repressão, portanto, isso que deu lugar às detenções, no caso do detenção de um número significativo das pessoas. Estavam assim criadas as condições para o início da luta. Bem, os preparativos da luta estão associados aos acontecimentos que tiveram lugar no fim dos anos 60 e no primeiro mês de 61, primeiramente os acontecimentos de manifestações, os acontecimentos de Coibeu, a presença do número significativo nacionalistas nas cadeias de Luanda, etc. Portanto, o MPLA, tanto como o ADT, criou as condições, um punhado de nacionalistas, para o início da guerra, assim teve lugar o assalto às cadeias e à rádio e a outros pontos das estruturas coloniais, 4 de fevereiro de 61, depois seguiu o 15 de março de 61, já no norte da Angola. Portanto, é assim que começou, digamos, o processo da guerra de libertação. Mas a grande verdade é que, isso é preciso dizer, quer o MPLA, quer a FNL, não prepararam as condições para a continuação dessa guerra de libertação. É evidente que 4 de fevereiro, 15 de março, era uma situação que levou com que determinadas parcelas ficassem sob o controle, digamos, dessas forças por mais de 6 meses. Mas também as operações contra a insurreição, neste momento que marca o começo
da contra-insurreição portuguesa, primeiras pedras nesse sentido. Ao mesmo tempo, aqueles que se encontravam estavam a fazê-lo, mas de forma muito frustrados, e foi um processo que esteve envolto em muitas dificuldades. Essa razão, daí a razão do estado da luta de 1964 é um estado que atestava problemas de organização, problemas de coordenação, problemas de ausência de bases de apoio, problemas, digamos, de falta de acreditação das organizações, etc, etc. A situação era complexa, mas era a FNLA, que era o MPLA, os dois movimentos de libertação na altura, tudo fizeram para que as coisas fossem favoráveis, digamos, às suas perspectivas. Assim, 63 mesmo, passaram a formar muitos guerrilheiros, Tunísia, em função, digamos, das especificidades que portanto, esses primeiros anos não foram anos fáceis. A guerrilha, quer dizer, a luta de libertação começou a prosperar, começou a avançar como esperado. Foram muito difíceis. Podemos dizer até que a FNLA, entre 63 e 64, a sua atividade guerrilheira praticamente paralisada. Porque, a dado momento, os guerrilheiros da FNLA, os comandantes da FNLA, viram-se envoltos numa situação de repressão total, de caça ao homem entre eles, de desacreditação de toda a estrutura política. E isto criou cisões no seio da FNLA. Portanto, do lado do MPLA, também surgiram problemas de alguma monta, ligados ao problema devido aos problemas da liderança política, portanto, o problema das divergências internas, o problema da falta de uma base de apoio, os filhos de Leopoldo V eram aqui para onde criaram as condições e encontraram alguma estabilidade. É nesse processo que o MPLA depois, não estava a ser reconhecido, não era reconhecido pela UNUA, foi obrigado a abrir a segunda região. Que todos aqueles que estavam resistindo em seu nome, portanto, no interior, que se denominavam a primeira região, se era, portanto, eram os seus combatentes, os seus guerrilheiros, e então era necessário abrir a segunda região, se não fizeram. Meu jornal, não sei se me está a ouvir. Nós notamos quando o meu jornal fala um bocadinho mais baixo, desaparece a voz. Tem que manter o tom de voz muito elevado, como eu estou a fazer agora, como se estivesse a gritar para a sala. Eu peço desculpa. Obrigado. O que é que nós temos de 62 a 64? A situação que se viveu entre 62 e 64 foi de relativa estagnação do ponto de vista da atividade guerrilheira. Portanto, e isto é extensivo aos dois movimentos de libertação, ao MPLA e ao FNLA. Portanto, a situação de 62 quer dizer, o ambiente era um ambiente, quer dizer, envolto em inúmeras dificuldades. E as forças guerrilheiras e a guerra de guerrilha como tal estava numa condição de certa dificuldade. Esta é que é a grande verdade.
Entrando para o segundo ponto, a evolução da luta de libertação nacional, 65%. O que é que nós temos? Aqui começa a viragem. Bem, o MPLA, na perspectiva de manter a primeira região, temos no Mongol e noutros pontos, com o auxílio de alguns internacionalistas cubanos, foi formando vários esquadrões. E o primeiro desses esquadrões foi precisamente o Esquadrão Sem Fuego, que conseguiu chegar. E, tanto, foi como que uma grande lufada de ar fresco na atividade guerrilheira do MPLA. Isso trouxe outro elan, tanto a atividade guerrilheira do MPLA. O MPLA depois formou mais dois, nomeadamente o Esquadrão Carmim, mas o Esquadrão Carmim não teve a mesma sorte, porque teve que enfrentar, portanto, obstáculos no território do Congo e do Brasil, teve que enfrentar os guerrilheiros FNLA, teve que enfrentar as tropas portuguesas e um esquadrão que era composto por 200 e tal homens só chegaram à primeira região, 19 homens, oficiados por Benigno Vieira Lopes Ingo, comandante desse esquadrão. Dos 19, depois só um vivo, eu está com 83 anos. Portanto, o esquadrão Bambogo não teve a mesma sorte, foi completamente neutralizado, e o mesmo sucedeu com a coluna Benedito. Ou seja, a estratégia arquitetada por Agostinho Neto, no sentido de levar esses esquadrões ao interior para fortalecer a primeira região, portanto, isto redundou no autêntico fracasso. E Neto foi obrigado a alterar a sua estratégia, porquanto estava a sacrificar a vida de muitos homens. Muitos pereceram, muitos caíram tanto nas mãos da PIDE, foram presos, e portanto, o projeto de fortalecer a primeira. Esta é que é a verdade. Porque, por esta altura, o exército português acionou vários mecanismos, tomou várias medidas, no sentido de impedir, digamos, esse desejo do MPLA, essa vontade do MPLA, esse interesse do MPLA em manter essa frente da luta. É assim, por força das questões conjunturais, nomeadamente das mudanças que ocorrem, tanto na Zâmbia, o MPLA vê aberta a oportunidade para abrir a terceira região militar. O mesmo fez a FNLA. A FNLA estava a viver muitos problemas, estava a enfrentar muitas dificuldades, é assim que a FNLA tenta organizar um conjunto de batalhões. E a FNLA parte para este princípio, porquanto tinha formado vários guerrilheiros na Índia, e com esses constituiu várias unidades e lançou-as para o leste. Por isso, o que é que nós temos? Nós temos, em termos de evolução, 166, a presença do MPLA no leste, a presença da FNLA no leste, e surge um novo elemento na luta de libertação. A fundação da UNITA deu-se no leste. Portanto, um conjunto de nacionalistas, liderados por Jonas Malheiro Savimbi, formaram, digamos, a UNITA no leste, com uma terceira força, no sentido de emprestar o seu peão à luta de libertação. Portanto, o que é que vamos ter aqui? Vamos ter uma atividade guerrilheira intensa. Vamos avançar para esse elemento que temos. E qual é a situação que nós fomos
digamos, portanto, nos anos 66, 67, 68. Portanto, há um desenvolvimento vertiginoso da guerra. Portanto, a luta generaliza-se. Se ela inicialmente estava confinada ao norte, com as dificuldades que havia no norte, o esforço da contra-insurreição portuguesa era no norte. Portanto, temos agora a Frente Leste, essa presença na Frente Leste, digamos, alcançar ou estender a luta aos distritos de Mochico, e por via do Mochico ou quando Cubano, e integrou nessa luta milhares de angolanos. Bem, as Forças Armadas Portuguesas, nessa altura no leste, tinham um dispositivo e um sistema de forças muito bem. Estavam de tal forma espalhados, tanto no leste, que não permitia reagir em consonância com o ímpeto das ofensivas guerrilheiras. Esta é aqui a grande verdade. Portanto, este ponto de vista é de Gilberto Teixeira, que foi um dos comandantes do MPLA no leste. Participação muito ativa na Guerra do Brasil. Infelizmente faleceu, portanto, em 74, portanto, em refregas entre o MPLA, FLEC e o FNLA. Bem, no leste, qual era a situação do ponto de vista do 69, 70, surgem novas dinâmicas. Todos nós sabemos que a África do Sul e a Rodésia estavam interligados dentro daquilo que é o grande projeto do Alcora. Portanto, o Alcora é resultado de uma estratégia de 3 poderes e que definiram princípios de luta contra as forças revolucionárias que tivessem contra os seus interesses. Essa é a razão das novas dinâmicas. É o que diz o Hugo Carreira. Foi um dos grandes guerrilheiros que esteve no leste. O ano de 1970 foi muito importante do MPLA, porque passou a combater não só os portugueses, mas também os helicópteros Alouette, rhodesianos e Puma sul-africanos. E ele explica porque, de facto, os sul-africanos tinham uma de coordenação com as forças portuguesas, junto de ações de contra-insurreição. Este é o lado, digamos, do envolvimento sul-africano das forças bolivianas no esforço de guerra de contra-insurreição do lado português. Esta é uma nova faceta da luta, quer de libertação nacional, quer da guerra colonial e, digamos assim, de coordenação de esforços contra 3 países. Portanto, mas com maior destaque para a África do Sul. Aliás, as explicações estão claras, um conjunto de obras têm vindo a sair em Portugal, as razões desse envolvimento. Ora, qual é o balanço que o MPLA fez sobre a luta? Passados 10 anos, 71. Quem fez o balanço é o líder do MPLA, o Chile. Chegamos a uma situação que nos dá a esperança de conseguir a luta pela independência do nosso país. Avança. Mais de 1/3 do território está sob o controle das Forças Armadas do MPLA, seja no norte, em Cabinda, em regiões do Mochico e quando Cubano, e também numa parte da Lunda e Tira. De facto, o MPLA conseguiu criar condições e levou os destacamentos de guerrilheiros, as Lundas e o BIE. Isso é um fato inquestionável. Do mesmo modo que o MPLA tinha uma guerrilha ativa em Cabinda. Mas a grande verdade é que as dimensões
Quer dizer, o Mochico não se compara com este Cabinda, quando cubano, mas a grande verdade também é que o MPLA conseguiu estender os seus destacamentos, os seus grupos de esses pontos. Bem, esta é a visão do Agostinho Neto Guido. Bem, perante esta situação, qual é a visão das Forças Armadas Portuguesas? Qual era a situação operacional? Bem, do ponto de vista da estratégia operacional, do combate à insurreição, os portugueses ficaram muito mais focados durante muito tempo. Bem, as opções operacionais dos comandos têm a ver com as forças do terreno, as leituras que fazem sobre os possíveis desenvolvimentos das forças guerrilheiras, modo de atuação e, por vezes, ignoramos desenvolvimentos noutras direções. Bem, e o que é que diz, por exemplo, o general Joaquim Chico Rodrigues? E é uma observação, quer dizer, transparente, inteligente, e os comandos militares têm que ter essa característica. Quando as coisas estão bem, temos que dizê-las. Quando estão mal, também temos que ter essa coragem de as caracterizar. Está aqui. Após a abertura da Frente Leste, o governo central terá sentido a necessidade de maior coordenação político-militar para a resolução do conflito. É muito bom. No momento em que já é claro que o esforço do adversário principal, é feito no leste, o esforço principal da estratégia ao serviço da estratégia da contra-subversão continua a ser no noroeste da Angola. Esta aqui é a grande verdade. Em 69 a situação afigura-se grave no leste. Portanto, quer dizer, o comando português chegou a esse entendimento, chegou a essa conclusão. Mesmo os sul-africanos advertiram o general Fraser Popper, o sul-africano, chamou atenção para isso. Chamou atenção para isso. O MPLA tinha atividade reduzida no norte, mas no leste estava a consumir. E é isto que leva as autoridades militares e políticas de Portugal a alterar a conduta. Por autoconsciência, por autoavaliação e por aconselhamento também sul-africano. A grande verdade é que os generais portugueses foram capazes de fazer essa leitura. Face aos desenvolvimentos que estavam. E o que é que nós temos? Foram definidas novas linhas de atuação do ponto de vista estratégico operacional, que era essencial. É assim que o dispositivo do leste foi alterado. De 12 batalhões passaram para 26. E combinam, portanto, forças de quadrícula, forças especiais, combinam tropas, tanto a cavalo, para reverter a situação. Mas o problema também estava na coordenação. E esse é um dos problemas também que, por vezes, dificulta as contra-insurreições. Quando a coordenação entre os civis e militares não atinge aquele nível que é desejado. E este era um dos problemas que, portanto, estava a dificultar, digamos, a atuação da parte portuguesa e que estava a favorecer, em certa medida, ou, digamos assim, a favorecer substancialmente, digamos, as forças do Estado. Ora, a manobra na zona militar leste, o que é que fez? A manobra portuguesa introduziu um novo elemento que vai conduzir ao declínio e estagnação da luta, libertação. Bem, o general Bentencourt Rodrigues, também temos que falar do senhor general que é uma das pessoas
que se teve a ideia de alterar o esquema operacional que vai levar a mudar. E é assim que em 71, 72, 73, as Forças Armadas Portuguesas conduziram um conjunto de operações. Agora, essas operações foram exitosas, tiveram seu impacto. Demoveram as forças guerrilheiras. Fizeram que as forças guerrilheiras recuassem. Bem, o António Pires Nunes, coronel, eu considero que ela caracteriza a situação no leste, mas há um ponto que o coronel António Pires Nunes não desenvolveu suficientemente. Quando ele diz a vitória militar no leste. Ora, os guerrilheiros do leste estão a operar com êxito 67, 67, 68, 69, 70, 5 anos. As operações de contra-insurreição para demover 71, 72, 73. E você declara que os guerrilheiros, portanto, sucumbiram, quer dizer, foram completamente abocanhados, foram expulsos do leste. E depois ele diz que toda a organização foi destruída, mantendo-se a UNITA na nascente do Lunéburgo, sendo um apoio. Esta manobra portuguesa com a UNITA é subejamente conhecida. Mas terá sido mesmo assim? Vamos avançar. A grande verdade é que esse conjunto de operações desenvolvidas pelas forças portuguesas levaram declínio, levaram a estagnação. Bem, o que é que nós temos? Entra agora aqui o ponto de vista de uma das grandes personalidades da luta de liberação do Angola, João Luís Neto Xiga, que dirigiu frente à terceira região militar. Ele reconhece o seguinte: esta postura ofensiva do exército português manteve-se de pé de 71 a 72. Isto teve um impacto demolidor e paralisou as ações guerrilheiras e desarticulou as suas estruturas. É muito bom quando um chefe militar tem esta abertura para reconhecer as suas fraquezas. Chieto, comandante guerrilheiro, aliás, o general Chieto contou este episódio quando eu pessoalmente o entrevistei. As operações militares refletiram sobre os guerrilheiros. Além do mais, o inimigo infiltrou muita gente no nosso seio e muitas populações deslocaram-se para a Zâmbia. Tanto mais que nós dizíamos, bufo entrou. A expressão muito bufo, Vieira Borges sabe, quando você for primeiro disse isso, não sei se o Rocha e ali o Moreira Tavares conhecem. Bufo, quer dizer, os agentes da PIDE, indivíduos que estavam ao serviço, digamos. Ora, nesta circunstância, a situação complicou-se devido à aparição da revolta ativa no leste. Bem, quer dizer, as questões militares, mais as questões políticas, fizeram com que as forças guerrilheiras do MPLA dessem um retrocesso. Isso é verdade. Isso é verdade. Somando todos estes fatos, analisando-se de férias, a terceira região do MPLA ficou em grande medida paralisada. E está o declínio e a estagnação. Portanto, esta é a grande verdade. E por que estamos a fazer referência muito mais ao MPLA? Porque era o MPLA que tinha o seu peso no leste. A guerrilha no leste era o MPLA, não era a FNLA. A FNLA tinha um problema no leste. Problema. Falta de ligação. Problema de não conhecimento do terreno. Problema de que não dominavam as áreas
e porque elas também estavam mais acima, mais próximas. Ai, Deus. Por isso, esta é que é a grande realidade e é bom que um comandante de guerrilhas reconheça isso. Então, vamos avançar. Ao mesmo tempo, João Luís Neto Chieta diz: não é bem assim, não. Reconhecemos que tivemos esses recuos, esses percalços todos, mas os guerrilheiros retomaram a sua atividade a partir de 73. É a contraofensiva guerrilheira. E é aí que o nosso amigo coronel de artilharia não teve isso em conta quando escreveu o livro dele. Portanto, esta realidade tem de ser valorizada. É preciso ter um discurso equilibrado. E ele diz o seguinte, o Chieko: as ações desencadeadas surtiram seus efeitos no seio das populações dos guerrilheiros. Isto é verdade. Mesmo em conversa com demais guerrilheiros do MPLA, com colegas e amigos, com quem nós compartilhamos muitas horas de conversa, esta é a imagem que nos passaram, esta é a ideia que nos passaram. Entretanto, os guerrilheiros, e foi possível constituir as grandes unidades, os esquadrões de clube. Voltaram. Ele diz: retomamos as ações militares, e foi aí que empregaram o foguete reativo. O general Vieira Borges, que é artilheiro, certo? Portanto, contra uma guarnição militar em Lumocaquembe, em outubro de 73. E ele diz: não ficamos por aqui, continuamos com outras ações em 73. Vamos avançar para ver o sentido da contra-ofensiva. Em novembro de 73, ele diz: organizei aquela que foi a maior emboscada contra os comandos portugueses. Esta emboscada foi planeada, montada e dirigida por mim. O resultado foi catastrófico para as forças portuguesas que estavam operando na zona do. As baixas foram significativas. Em meios e anos conseguimos recuperar várias áreas. Quer dizer, essa contra-ofensiva guerrilheira fez sentido em várias subregiões da região leste. Foram atacadas várias guarnições militares. Significa dizer que devemos valorizar das forças armadas, suas operações foram incisivas, foram contundentes, reverteram o quadro, alteraram a situação, permitiram restituir, digamos, o controle sobre o território, permitiram realizar ações sociais, permitiram melhorar as condições de vida das populações, permitiram conquistar o coração e a alma das populações. O mundo é um dos grandes objetivos, digamos, das contra-insurreições. Mas a grande verdade também é que os guerreiros do MPLA não pararam. E aqui está o remate final do João Luís Neto. Estas ações militares eram um sinônimo do reconhecimento da atividade da terceira região militar por parte do MPLA. De um modo geral, a contra-ofensiva guerrilheira começou no fim de 73, se prolongou até os primeiros meses de 74, debilitou e desarticulou o inimigo ao ponto de reduzir as suas ações. Ora, perante esta realidade, nós, enquanto historiadores, temos que dizer: há que valorizar os dados que estão. Há que tê-los em devida conta. Vamos ler questões ligadas à guerra no leste da bola, tanto em três grandes momentos. O momento da ascendência da guerrilha, um momento de descendência e um momento de reversão da situação face à contra-ofensiva guerrilheira. Isto é discutível, mas este é
está nos factos. Ela não consegue. Por isso, relativamente à guerra de libertação, é o que nos competia dizer, era o que eu tinha para dizer, e devemos dizer que as guerras de libertação fazem-se tendo como base um conjunto de circunstâncias. Portanto, não é possível idealizar uma guerra e pensar que ela há de ocorrer conforme planificado. As guerras são sujeitas a um conjunto de circunstâncias, a um conjunto de eventos onde estão presentes dificuldades e espólios de todo tipo. Foi o que aconteceu com a guerra de libertação. Não há guerras de libertação vitoriosas do princípio ao fim. Não há guerras de libertação que se tornem incapazes de atingir os seus propósitos. Portanto, a grande verdade é que a guerra de libertação ela é feita pelo conjunto da atividade guerrilheira. A atividade guerrilheira é que empresta 80% do seu peso às guerras. Elemento político, 20%. Esta é que é a realidade. Do ponto de vista da contra-insurreição, as Forças Armadas Portuguesas conceberam, com base nas suas experiências e nos esforços que fizeram logo no começo, ir atrás desse conhecimento, todo um esforço, né, que permitiu estar à altura das dinâmicas da guerra de libertação, dos desafios, fizeram a contra-insurreição à medida das suas capacidades e possibilidades, daquilo que está no Rio. Em alguns casos, os recursos escassearam, aí a razão da presença dos esforços, digamos, mas a grande verdade é que a insurreição, a contra-insurreição é portuguesa, em todo o sentido, e digamos, foi o modo português. É normal que qualquer contra-insurreição se sinta apoiada aqui ou ali. Portanto, isso não descaracteriza nenhuma contra-insurreição, nem lhe tira o seu brilho, nem, digamos, a sua característica essencial, que é, digamos, a possibilidade dessa contra-insurreição. Portanto, essas são as duas realidades, que temos que analisar. Agora, os historiadores têm que trabalhar fineza, a historiografia militar também exige. Há aspectos ligados à guerra de libertação e à guerra colonial que ser trabalhados, podem ser descritos no sentido de emprestar ou de fornecer, quer dizer, outra luz que traga, digamos, as coisas. Portanto, este é o meu ponto de vista relativamente às coisas da luta de libertação. A luta de libertação teve o seu impacto do ponto de vista político, os criados internacionais, Angola, Moçambique, que afetou imenso a conduta política do governo. Faltou a manobra política, a estratégia falhou no tempo. Os indicadores anteriores que apontavam diziam que era preciso fazer a manobra estratégica, não foram valorizados. Faltou coordenação entre os políticos e os militares. Os militares tinham uma situação controlada, entre aspas, mas os indicadores favoráveis no sentido de uma manobra política mais vantajosa. Veio ao de cima os elementos ligados às questões políticas que fizeram com que as Forças Armadas prontos tivessem um movimento de libertação, aquilo que o Alexandre dizia, a quarta força de libertação nacional, o movimento das Forças Armadas, e portanto, era isto que me competia, como dizer, do ponto de vista
de guerra de libertação e do ponto de vista, digamos, contra. Bem, com o 25 de Abril, nós temos o processo de transição política. O processo de transição política em Angola difere dos demais. Foi a transição política mais complexa, em todos os sentidos, porque estiveram envolvidos muitos e muitos atores políticos, tanto regionais, internacionais. Tornaram complexa a manobra política. Portugal fragilizado. Forças Armadas Portuguesas decididas. A situação que nós vimos em Portugal, tensões, todo tipo, fuga para a Espanha, fuga para o Brasil, uma situação ingovernável em Portugal, e não havia condições, digamos, de ajudar na transição. Os interesses societários, os interesses individuais, as famílias numa debandada total. Quem é o primeiro responsável? Do ponto de vista dos movimentos de libertação, perante a transição política, já haviam fragilizados, divididos com as lutas. Construir um discurso a uma sua voz era um problema, era um dilema. Tudo isso se invocou porque a confrontação armada, mas também já havia previsão. O que é que levou Spínola a estar com o grupo? Meu general, estamos a sentir mais dificuldades agora nesta fase. Peço desculpa se pudesse falar mais junto do microfone. Ok, obrigado, general Vieira Borges. A transição política agora foi complexa. Essa complexidade fez com que as coisas descambassem para a guerra. A guerra, que parecia ser uma guerra suave, desembocou numa guerra de intervenção. Forças zairenses, forças sul-africanas, forças cubanas, e por aí em diante. Bem, mas a Batalha de Kifangondo decidiu tudo. Decidiu tudo. Estava previsto que o desenlace seria pelo combate. E o MPLA triunfou e proclamou a independência. Mas a proclamação da independência, forma ela ocorreu, criou condição para a guerra interna e abriu as portas para uma guerra nacional. A guerra interna, porque a FNLA e a UNITA decidiram fazer a oposição armada. Esta é a grande verdade. Há ou não há legitimidade desta oposição armada? Essa é a razão, essa é a questão. Do mesmo modo que surge a guerra nacional. Porque os sul-africanos, em busca de uma postura de Estado forte, em busca da defesa dos seus interesses, portanto, decidiram desenvolver essa guerra contra o Estado-Unido. Portanto, esta é que é a realidade. Sr. General Vieira Borges, os membros da Comissão Militar, portanto, chegamos ao fim da nossa comunicação. Espero bem que os objetivos fixados tenham sido alcançados, julgo que sim. Portanto, teremos outras oportunidades, cá em Angola ou em Portugal. Portanto, e vamos prosseguir. Desde já passo a palavra ao moderador. Muito obrigado, meu general. Eu tenho pena que houve aqui alguns momentos difíceis na transmissão. Eu volto a reforçar que a metodologia
deste evento passa pelo moderador, que eu vou já passar, o Dr. Jorge Rocha, a colocar as questões, e, portanto, o meu general vai responder. Eu só queria saudar o general Camorteiro, que inclusivamente também estuda em Portugal, pelo menos estava a estudar o doutoramento em Évora, eu vi-o ali há pouco nas imagens, em nome de todos os que estão a assistir, saudar na pessoa dele todos os presentes. E então passava a palavra ao Jorge Rocha. Muito obrigado ao geral, muito obrigado ao Sr. General Miguel Júnior e a todos os que assistiram. Agradeço a capacidade de síntese do Sr. General Miguel Júnior. Sei que esta não é uma tarefa fácil de resumir em 40 minutos, 45, todo este período temporal de grande complexidade. Eu tinha, no entanto, se me permitisse, Sr. General, aqui uma questão para lhe colocar, que sei que é uma área de interesse de estudo do Sr. General, inclusive tivemos a oportunidade de assistir ao lançamento deste livro do Sr. General, e o que eu gostaria de perguntar ao Sr. General é em que medida o envolvimento das forças sul-africanas influenciaram o desenvolvimento da guerra no sudeste de Angola. Obrigado pela pergunta, muito obrigado. O envolvimento sul-africano pode ser lido de várias formas. O primeiro elemento a tomar em consideração é o facto de Portugal, nessa altura, tinha algumas financeiras que não lhe permitiam muitos meios aéreos, helicópteros que prefiro. Angola é um território vasto, dimensão, se reparar, quando o Chico ter alguma capacidade aérea que permita controlar, fiscalizar, monitorar o avanço, digamos. Os guerrilheiros nessa altura já estavam nos esquadrões, os registros portugueses são claros. Portanto, o MPLA tinha aproximadamente 17 esquadrões. Do ponto de vista também de guerra, do ponto de vista de guerra de guerrilhas, portanto, foi um erro crasso. Foi um erro crasso parte do MPLA. Mas pronto, a intenção, valeu a intenção. A segunda questão é que os sul-africanos ajudaram os portugueses no problema da cartografia militar, na identificação das rotas de atração dos guerrilheiros. Identificaram tanto os guerrilheiros fazendo levantamentos, não só em Angola, mas em toda a Zâmbia. Né? Eu encontrei nos arquivos sul-africanos documentos em que os sul-africanos sabiam onde é que estavam todos os dirigentes do MPLA na Zâmbia, as bases, etc., a organização, etc., 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 etc. Tudo isso codificado pelos sul-africanos. Portanto, é evidente que os sul-africanos ajudaram imenso passando essa informação. Pronto. Agora, do ponto de vista operacional, foram os portugueses que fizeram a contra-insurreição e que estiveram no terreno para reverter. Portanto, não vamos aqui dizer que a intervenção sul-africana é mais em meios e apoio aéreo. Portanto, tinha os oficiais de ligação. E se vocês quiserem, eu até posso com fotografias. Esses são os elementos que estavam na ligação. Esses são os oficiais. Essas fotos todas. Temos outros documentos para a vossa disposição. Tudo a Comissão de História. Né? Relativamente ao envolvimento sul-africano. Mas a grande verdade é esta. Tanto a contra-insurreição portuguesa, tanto os apoios sul-africanos estiveram lá, mas foram apoios mínimos. Por favor.
Muito obrigado, Sr. General. Eu não tinha, de momento, mais questões. Perguntou ao Sr. General Vieira Borges se tem alguma questão que queira colocar ao Sr. General Miguel Júnior. Não, eu só pretendia agradecer ao meu general a sua disponibilidade, a sua prontidão para esta prestimosa colaboração que mostra uma visão diferente, a visão do lado de Angola, que é muito importante para a Comissão Portuguesa de História Militar. O meu general, inclusivamente, citou o Chito Rodrigues, que é general, presidente da Liga dos Combatentes, que fez a segunda conferência, que também podem ver depois no YouTube da Comissão Portuguesa de História Militar, conferência essa também dedicada ao Teatro de Operações de Angola, onde os slides do meu general vão mais ou menos ao encontro daquilo que ele aqui disse, sobretudo as dificuldades a leste. Citou também o Pires Nunes, que também é historiador, especialista em Angola, faz parte da Comissão Portuguesa de História Militar e, obviamente, o coordenador, ator e escritor, que tem a maior obra, a obra mais conhecida sobre a guerra, que é o Coronel Aniceto Afonso, que saúdo mais uma vez, que é o coordenador deste evento e que, obviamente, Angola e qualquer um dos países que estiveram envolvidos na guerra tem interesse em ler as suas obras e os seus escritos da maneira como neutral, como ele descreve. Portanto, meu general, mais uma vez, em nome da Comissão Portuguesa de História Militar, dos coordenadores, um grande abraço para si, para Angola e para o mundo, a ver se temos mais paz neste mundo de guerra, não só na Ucrânia, no Indo-Pacífico, na região das Coreias. Infelizmente continuamos em guerra, mas é importante discutirmos, termos pontos de vista diferentes, e foi o caso, muito interessante para nós. Um grande abraço e de muito obrigado. Pena foi que as condições acústicas nem sempre favoreceram. Vamos tentar na gravação para pôr no YouTube explorar um bocadinho mais o som, de maneira que fique mais audível. Muito obrigado, meu general. General Vieira Borges, muito obrigado. E eu a quem agradeço o vosso interesse, a vossa disponibilidade em acolherem o meu ponto de vista, né? Portanto, vamos continuar. A guerra e a paz sempre dominaram a humanidade. Sim. Se fizermos uma incursão desde a antiguidade clássica até a atualidade, veremos que guerra e paz sempre estiveram no centro da vida dos humanos. Agora, compete aos Estados, os assessores de política, os atores políticos, saberem manobrar no ambiente da guerra e da paz. Portanto, isso é que é grande verdade. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, cá esperamos pelo seu novo livro. Espero que chegue a Portugal também, a edição. Um grande abraço, meu general. Igualmente obrigado. Obrigado.